Hoje vamos analisar se Vini Júnior está mesmo no caminho para se tornar o maior jogador brasileiro que já pisou na Europa. Aos 25 anos, Vini Júnior já empilha títulos importantes pelo Real Madrid, incluindo 2 Ligas dos Campeões. Na primeira, em 2022, ele foi o herói que marcou o gol do título. Na segunda, em 2024, foi peça-chave e eleito o melhor jogador do torneio. Para coroar um ano espetacular, ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2024. Ele se consolidou não apenas como um ponta letal, mas como o cara dos momentos de maior pressão. Mas calma lá, a discussão é pesada. Estamos falando de um panteão que tem Ronaldo Fenômeno, 2 vezes melhor do mundo antes dos 21 anos. Um cara que reinventou a posição de atacante. E tem também Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, o homem que fez a torcida do Real Madrid levantar e aplaudir ele mesmo vestindo a camisa do Barcelona. São jogadores que vão além de números e títulos, são ícones. Para a gente entender essa briga de gigantes, vamos comparar a jornada de cada um. O que Vini, Ronaldo e Ronaldinho tinham conquistado aos 25 anos? Qual era o impacto deles? Será que a consistência e a mentalidade vencedora do Vinícius, no palco mais difícil do mundo, superam os picos de genialidade pura de seus antecessores? Fica até o final para entender todos os lados dessa disputa. Toda grande história tem um começo, e a de Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior começou lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Desde cedo, na base do Flamengo, ele era tratado como uma joia, um futuro craque. A molecada da base já via a habilidade, a velocidade, a ousadia. Era coisa de outro nível. Era tão óbvio que antes mesmo dele virar titular no profissional, os gigantes da Europa já estavam de olho. E essa expectativa virou dinheiro, muito dinheiro. Em 2017, com apenas 16 anos, Vinícius virou o centro de uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. O Real Madrid pagou 45 milhões de euros por um adolescente que mal tinha jogado no time de cima. Na época, foi uma das vendas mais caras do Brasil, atrás apenas de Neymar. Esse valor todo, claro, colocou um peso gigantesco nas costas dele. Ele não era mais só uma promessa, era um investimento de dezenas de milhões de euros do maior clube do mundo. Sua chegada a Madrid em 2018, aos 18 anos, não foi a de um garoto qualquer chegando para ganhar experiência. Era um projeto de estrela, e a cobrança era para ontem. A jornada do herói começava com um desafio do tamanho do seu preço. Mas a chegada de Vini Júnior em Madrid foi um verdadeiro choque de realidade. O pulo do Brasileirão para a La Liga, com a camisa mais pesada do planeta, foi um teste brutal. Se no Flamengo o drible dele resolvia tudo, na Espanha parecia que o drible era só o começo de um problema maior, a decisão final. Nos primeiros anos, Vini era a definição do quase. A velocidade era absurda, ele deixava qualquer zagueiro comendo poeira, mas na hora H, a bola não entrava. O passe saía errado, o chute ia para a lua. Rapidamente, ele virou o alvo preferido da imprensa espanhola, e pior ainda, de memes na internet. Aquele meme cruel do jogador que dribla todo mundo e erra o gol começou a pegar, uma caricatura pesada para um garoto tentando se firmar. O fundo do poço talvez tenha sido aquela cena lamentável com Karim Benzema, flagrado falando pro Mendy não tocar a bola para ele porque Vini jogava contra a gente. Aquele momento mostrou que a desconfiança vinha até de dentro do vestiário. A pressão era surreal e muita gente já cravava que a aposta de 45 milhões de euros tinha sido um erro histórico. Parecia que seu destino seria dos tantos outros talentos brasileiros que se perderam na Europa. Mas aí, quando a carreira dele parecia num beco sem saída, chegou o cara certo na hora certa. Carlo Ancelotti. A volta do técnico italiano ao Real Madrid em 2021 deu início a uma das transformações mais espetaculares que o futebol já viu. Ancelotti não mudou a essência do Vini. Pelo contrário,
Ele abraçou o caos, deu liberdade para o drible e para a velocidade e trabalhou o que faltava: a confiança. O trabalho foi tático, foi técnico, mas acima de tudo, foi na cabeça do Vini. E os números mostram o tamanho da explosão. A temporada 2021-2022 foi o ponto da virada. Ali ele marcou 22 gols e deu 20 assistências. Foi o ano em que ele calou os críticos de vez ao marcar o gol do título na final da Champions League contra o Liverpool. De promessa contestada a herói. A partir dali, ele não parou mais. Na temporada 2023-2024, foi o craque do time, decisivo em mais uma conquista de Champions League, sendo eleito o melhor jogador da competição. Seu histórico em finais é uma coisa absurda. Parece que quanto maior o jogo, mais ele gosta de brilhar, acumulando gols e assistências decisivas. O garoto que era piada virou o homem mais temido nos jogos grandes. Aqui é a briga que fica séria. Para medir o tamanho do Vini, temos que colocá-lo do lado dos gigantes que vieram antes, com a mesma idade, 25 anos. Ronaldo Fenômeno aos 25 anos. Em 2001, o Ronaldo era uma montanha russa. Ele já tinha sido eleito o melhor do mundo pela FIFA 2 vezes, em 1996 e 1997, sendo o mais jovem da história a conseguir tal feito na época. Já tinha assombrado a Europa no PSV e feito uma temporada lendária no Barcelona. Aos 21, virou a transferência mais cara da história ao ir para a Inter de Milão. Só que aos 25, ele estava no meio do drama da pior lesão da sua carreira, no joelho. Ele era um deus do futebol lutando para voltar a andar em campo. Seus títulos europeus eram uma Recopa e uma Copa da UEFA. A Champions League ainda não era dele. A Copa de 2002, que o consagraria, ainda não tinha acontecido. Aos 25, Ronaldo era o maior talento que o mundo já tinha visto, mas seu futuro era uma interrogação gigante. Ronaldinho Gaúcho aos 25 anos. Aos 25, em 2005, Ronaldinho era pura magia. Ele era a estrela do Barcelona, conduzindo o time ao título da La Liga, que o clube não via há 6 anos. Já era campeão do mundo com a seleção em 2002. O prêmio de melhor do mundo da FIFA viria no fim daquele ano e de novo no ano seguinte. Com 25, o bruxo estava prestes a viver sua temporada mais mágica, a de 2005/06, onde ganharia a Champions League e seria aplaudido de pé no Santiago Bernabéu. Ele tinha uma Copa do Mundo no currículo, algo que Vini não tem. Mas sua primeira Champions só veio aos 26 anos. O impacto dele não se media só em números, mas na pura alegria e na capacidade de fazer o impossível. E o Vini? Aos 25 anos, ele já tem uma coleção de títulos pelo Real Madrid que impressiona. O mais pesado, 2 Ligas dos Campeões. Em 2022, foi ele quem fez o gol do título. Em 2024, foi decisivo de novo na campanha do 15º título e eleito o melhor jogador do campeonato. E para fechar o ano, levou o prêmio The Best de melhor do mundo da FIFA. Se Ronaldo era explosão e Ronaldinho era magia, Vini Júnior é a definição de poder de decisão no maior palco do mundo. E aí, Vini Júnior pode ser o maior de todos? Bom, a resposta depende do que você chama de grandeza. Se a gente falar de pico de talento puro, de ser uma força da natureza, o fenômeno antes de destruir o joelho, talvez seja inalcançável. Ganhar 2 prêmios de melhor do mundo antes dos 21 anos é algo de outro planeta. Se o critério for a magia, a arte de encantar e mudar a cultura de um clube, o trono é do Ronaldinho Gaúcho. Agora, se a gente olhar para a consistência no nível mais absurdo, para a mentalidade de decidir os maiores jogos e principalmente pelo sucesso no torneio mais difícil do mundo, aí o caso do Vini fica muito forte. Com 25 anos, nem Ronaldo e nem Ronaldinho tinham o currículo do Vini na Champions League. Marcar em 2 finais, sendo decisivo para o time mais vencedor da história,
coloca ele em outro patamar de precocidade na Europa. Ronaldo e Ronaldinho brilharam em vários clubes. Vini está construindo sua história inteira no Real Madrid, o que pode dar a ele um status de lenda de um clube só, algo que os outros, com toda a sua genialidade, não tiveram da mesma forma. Hoje, o Vini ainda não tem um impacto cultural global de um Ronaldo ou de um Ronaldinho. Falta a Copa do Mundo para ele sentar nessa mesa sem pedir licença. Porém, se a gente falar só de trajetória e conquistas na Europa, ele não está só no caminho para igualar. Ele está no caminho para talvez superar. Se ele mantiver esse nível por mais alguns anos, sua carreira europeia pode terminar como a mais vitoriosa de todas. A história do Vini é a prova de que só talento não adianta. É preciso ter cabeça e resiliência para transformar potencial em realidade. Ele foi do ridicularizado ao reverenciado, do meme à majestade. E tudo isso antes de seu auge. A comparação com Ronaldo e Ronaldinho já mostra o nível que ele atingiu. Ele já é parte da realeza. Mas agora, a pergunta é para você. O que falta para o Vini Júnior superar Ronaldo e Ronaldinho na Europa? É a Copa do Mundo? Mais prêmios individuais? Ou, na sua opinião, ele já é o maior? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu a análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu e até a próxima!